Obrigado, Cris. Bom dia aí a todos que vocês estão aí nos Estados Unidos. Para você que nos assiste aí, não sei se isso é passado nas redes sociais, né? Sempre é um prazer, uma alegria poder não fazer uma palestra, muito menos uma exposição, mas estudar com vocês, viu? E sempre que eu estou aqui com vocês é muito bom. Nós trazemos como estudo desta tarde, como proposta do estudo de hoje, falar sobre a reencarnação e a escolha das provas. Aí você deve estar pensando, mas não foi isso que a Cris postou. A Cris postou lá que era a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Também é verdade, porque nós vamos pegar esse espírito e vamos estudar quatro vidas, 4 reencarnações desse espírito chamado Jesus Gonçalves, né? Então, mas sabe que eu estava vendo, Cris, com tanta mulher assim, eu bem que podia trocar a palestra e falar sobre as mulheres na vida de Jesus. Vi uma palestra lindíssima de mulheres maravilhosas, mas fica para uma outra oportunidade. Fica para maio, que é o Dia das Mães, voltem, todas as mulheres. Aí tá bom. Faz em maio para gente. Combinado, tá bom. Como condução dos nossos estudos, meus amigos, a primeira coisa é nós buscarmos referência doutrinária sobre o tema reencarnação e escolha de prova. Sempre começamos os nossos estudos assim, buscando nas obras básicas uma base sólida para a gente. A partir daí, nós vamos, como eu disse, contar 4 reencarnações de um mesmo espírito, para ver como se processa, como é esse mecanismo da reencarnação e da escolha das provas. Como objetivos secundários, e porque está envolvido com o assunto, nós vamos conceituar o que é provação e o que é expiação. Vamos também falar sobre karma, planejamento espiritual, e quando nós estudarmos a vida desse nosso personagem, nós vamos poder relacionar como que é o mecanismo da lei de causa e efeito e como ela se difere muitas vezes da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Muitos espíritas, quando querem explicar a reencarnação, ao invés de explicá-la pela lei de causa e efeito, erroneamente utilizam-se da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Não é assim que as coisas acontecem, né? Será que a gente poderia também conhecer o nosso karma? Existe karma, né? E tem tantas outras oportunidades de nós aproveitarmos neste estudo. Por exemplo, de entender como uma doença, e o espírita fala muito isso, né? O espírito progride na dor, no sofrimento, né? Que a doença é um salão de cabeleireiro para a pessoa, né? Do ponto de vista espiritual. Existem esses chavões. Como que a doença se comporta como um mecanismo, né, educativo para o espírito? Tudo isso nós vamos poder ver nesse estudo de hoje, tá bom? Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela com vocês e eu vou seguir aqui com uma série de slides. Quando eu estiver no slide, eu já tentei aqui, eu não consigo ver vocês enquanto estou passando. Mas qualquer coisa, vocês sinalizam aí, me interrompam a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o slide aí? A reencarnação e a escolha das provas? Sim. Tá bom, então. Então, como referência doutrinária, nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. No tópico 1 da reencarnação, na questão 166b, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a alma tem muitas existências corpóreas? Resposta dos espíritos:
Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Na questão subsequente, a 167, Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação. Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? 2 capítulos para diante, no capítulo 6º, que fala da vida espírita, no subtópico escolha das provas, na questão 258, Kardec pergunta: no estado errante, o que é estado errante? É onde ficam os espíritos que erram? Não, o estado errante é um sinônimo para a espiritualidade, para o plano espiritual, né? Então ficaria no plano espiritual, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer? Resposta dos benfeitores: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu acho que Kardec perdeu o chão com essa resposta. Ele deve ter pensado, né? Mas como que o espírito vai ter condição, um espírito simples, ignorante, primitivo, como que ele tem condições dele mesmo fazer a sua própria escolha, né? E ele vai fazer essa pergunta lá na questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Resposta dos espíritos, né? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Muito bem. Então, como conhecimento basilar, como princípio da doutrina espírita, nós precisamos saber que nós pré-existimos antes desta reencarnação e nós sobreviveremos à morte do nosso corpo. Nós já vivemos muitas vidas e tantas outras viveremos. Este é o princípio da reencarnação. A reencarnação é um mecanismo que Deus escolheu para promover o nosso progresso espiritual. Sem a reencarnação, ou é muito difícil, ou mesmo impossível reconhecer os atributos divinos de bondade e justiça. Quando nós olhamos só um quadrinho de um filme, só um quadro, e a gente vê, por exemplo, numa vida o sofrimento, a adversidade que muitas milhões de pessoas passam, e quando comparada a outras, né, que têm uma vida mais tranquila, cheia de saúde, a gente não consegue ver, entender a justiça divina. Então, a justiça e a bondade divina, né? Então, para que possamos entender, temos que ver o todo. A reencarnação se presta para isso, é ela que vai dar entendimento, porque pessoas nascem na saúde, na abastança, e outra na carência, na doença, né? Então, é isso que acontece. A reencarnação, como um aluno que deixa a sua casa todo dia para ir à escola, estudar e depois retorna para a sua casa, a reencarnação também funciona desse jeito. Nós deixamos a nossa casa principal, que é o plano espiritual, mergulhamos na carne e reencarnamos, e depois de uma estada aqui no nosso planeta, que nós reencarnamos, retornamos à nossa casa primeira, né, que é o plano espiritual. Assim, este é o princípio da reencarnação da doutrina espírita. Principalmente
É, é o caminho, é o mecanismo que Deus escolheu para uma nossa principal finalidade. Todos nós, sem exceção, seremos um dia espíritos iluminados, espíritos puros. Mas para atingirmos essa magnitude, este grau de moralidade, é preciso que nos depuremos das nossas imperfeições, dos nossos erros, né? E fazemos isso através das sucessivas reencarnações. Para que a gente possa entender esse mecanismo. Bom, antes de falar sobre isso daí, quando se fala em reencarnação, né? E a gente fala sobre karma e coisa e tal, a doutrina nos ensina que o espírito passa por duas naturezas diferentes de prova, né? De desafio. Uma chamada provação. Então, pessoal, olha que provação aquela pessoa está passando. O que é a aprovação? A aprovação é um desafio, uma prova mesmo, o nome já diz, o próprio nome diz, uma prova, um desafio, uma situação um pouquinho mais desafiadora, mais difícil que a pessoa tem que passar para que ela efetivamente possa exercitar as suas potencialidades de espírito. A aprovação, via de regra, ela é escolhida pelo próprio espírito. Olha, deixa eu voltar com meu filho, eu preciso me entender mais com ele. Eu dei um primeiro passo, mas eu preciso ainda ter mais afinidade com ele. Um espírito com um pouquinho de lucidez, um pouquinho de consciência, vai lá e escolhe, e muitas vezes ele é atendido por benfeitores espirituais no seu planejamento espiritual. Diferentemente, a aprovação é sempre um exercício, uma situação que nós vamos passar para que possa nos dar um mérito no futuro, nos dar uma credencial de futuro. Eu estou me preparando, eu quero ser melhor amanhã. Eu quero passar por isso para me ser melhor para o amanhã. Eu estou vendo o futuro. Já no caso da expiação, é diferente. O espírito reencarnante não escolhe. A prova é imposta. Agora não tem querer. Agora você vai. Então é um castigo? Absolutamente não. É um processo muito educativo. Mas muitas vezes os espíritos vêm de quedas sucessivas, né? Se perdendo, então a espiritualidade fala, agora deixa. Vai ser pior agora. Vamos fazer uma coisa aqui, nós vamos pensar e vai acontecer isso. A expiação é imposta e, via de regra, ela está relacionada a uma corrigenda do passado. Algo que nós não fizemos bacana, algo que nós precisamos rever e coisa e tal, mas está mais vinculado a um débito do passado, né? Muito bem, para que a gente possa entender esse mecanismo todo da reencarnação e da escolha da prova, como eu disse para vocês, nós vamos estudar a vida de Jesus Gonçalves. Nós vamos estudar 4 reencarnações dele, né? Este Jesus Gonçalves, eu não sei se vocês conhecem, ele foi um poeta. Bom, eu vou falar aqui da última dele aqui. Ele foi um poeta, ele foi portador de rancenias, ele foi um leproso, né? Mas nós vamos começar a vida dele bem lá atrás. E ele já psicografou, ele já ditou diversos poemas através do Chico, né? E na psicografia do Chico e coisa e tal. Toda essa minha palestra está baseada neste livro. Isso daqui é um livro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. E não é um livro novo, não. É um livro antigo, do nosso confrade Eduardo Carvalho Monteiro, né? Um livro bem gostoso de ler, coisa e tal. No meio espírita, Jesus Gonçalves, que empresta o seu nome para inúmeros movimentos assistenciais, para inúmeros centros, é nome de muitos centros, de muitas entidades, né? E ele é conhecido como o poeta das chagas redentoras e também como o apóstolo de Pirapitingui. Pirapitingui é o nome de um asilo ali na região de Sorocaba, pertinho de São Paulo. Então, nossa palestra, a referência bibliográfica,
está neste livro aqui do confrade Eduardo Carvalho. Nossa história, nossa jornada começa na Roma Antiga. O Império Romano está prestes a ruir. Ele vai efetivamente cair no ano de 476 depois de Cristo. Uma economia desequilibrada, gastava-se mais do que recebia, corrupção generalizada, muitos amigos do rei mamando no governo e poucos trabalhando, corrupção, como eu disse, eu estou falando de Roma, qualquer coincidência é mera semelhança. Uma justiça comprada, né? Esse é a história, são os sinais da ruína do Império Romano. Nós estamos no início do século V, nos anos lá 400, começando os anos 400 depois de Cristo. E o Império cai 76 anos depois, mas eu vou precisar vir aqui. Nesse tempo, existia aqui uma região chamada região dos Balcãs, onde tem a Grécia, a Albânia, a Turquia, a Bulgária. Essa é a região dos Balcãs. A Itália está aqui, essa bota aqui. Roma deve estar mais ou menos por aqui, onde está o meu sinal aqui. Roma deve estar chegando por aí. Nessa região dos Balcãs, também era conhecido sobre a região, era conhecida como a região dos visigodos. Os visigodos eram um povo bárbaro. O que é um povo bárbaro? Povo guerreiro, ignorante, bruto, violento, que levava tudo aí à base da força, né? Se a gente quisesse fazer uma comparação hoje em dia com a gente, os visigodos seriam uma facção criminosa, né? Dessas muitas que nós conhecemos aí, coisa e tal. Nestas guerreiros visigodos, nós vamos encontrar o nosso personagem na sua primeira reencarnação. Alarico I, rei dos visigodos. Alarico reencarna no ano 368 e desencarna no ano 410 depois de Cristo. Aí está Alarico e o seu exército. Alarico ele era muito famoso, comandante do exército visigodo, né? Ele era muito famoso e é conhecido por onde passava por ser um guerreiro bravo, um guerreiro cruel, ele não tinha conversa, não, né? E ele não ficava nas trincheiras, ele saía mesmo para guerrear e era um espírito com esta natureza, né? Por onde ele passava, conta-se que ele não deixava ninguém de pé. Pode ser homem, criança, animais. Ele ceifava a vida, ele não tinha conversa com ele, né? Onde chegava, ia destruindo. Por onde passava, levava a mutilação, levava a morte, orfandade, viuvez. Esta é a vida desse pessoal bárbaro, né? Mas, todavia, quando ele chegava depois das conquistas deles, ele era ovacionado, ele era admirado por onde ele passava, né? Então, era toda uma pompa disso daí. O Alarico tinha um sonho. Ele, na verdade, o território dele fazia parte do Império Romano, eles pagavam taxas para o Império Romano. E o sonho do Alarico, ele gostaria de ser convidado para ser o comandante-geral do exército romano. E ele mexeu muito os pauzinhos para que isso acontecesse. Politicamente, ele tentou e coisa e tal, mas nunca o Império Romano cogitou de oferecer o comando-geral do exército romano para ele, né? Mesmo porque ele não era patrício, né? Então, não dava certo. Muito bem. Alarico, um dia, ele pegou e falou assim, tá bom, então melou essa história toda agora. Agora, quem não quer ser mais comandante-geral do exército romano, agora sou eu.
e agora é o seguinte, e para mostrar que eu sou melhor que vocês, eu vou invadir Roma. E no ano 409, ele se cedia próximo ali, ele acampa com seu exército próprio de Roma e manda avisar Roma que ele quer uma quantia vultosa em joias, uma série de coisas, para que ele não invada Roma. E manda um recado para as autoridades. Mas as autoridades não tinham o que fazer, porque Roma estava quebrada. Então, ele manda avisar: amanhã vou entrar em Roma e não vai ficar uma pessoa de pé. O que estiver se movendo, eu vai passar para a minha navalha. Nessa ocasião, encontrava-se em Roma o bispo de Hipona, o Santo Agostinho, o mesmo Santo Agostinho das mensagens do Evangelho. E todos em Roma, inclusive o Santo Agostinho, sabia da história de Alarico, né? Sabia da fama do Alarico. E ele falou: amanhã Roma vai estar destruída e todos estarão mortos. Eu preciso fazer alguma coisa. E Santo Agostinho, então, resolve fazer um encontro com ele. E outros sacerdotes queriam ir juntos, assim, jamais, porque a chance de eu voltar, o Santo Agostinho pensou, vai ser mínima, eu vou sozinho. E no final da tarde, ele vai sozinho até o acampamento do Alarico, onde está o exército todo lá dos visigodos, para conversar com Alarico. Gente, eu nunca vi na minha vida uma pessoa ser tão humilhada por outro como descrito no livro do confrade Eduardo, o quanto Alarico humilhou Santo Agostinho, bispo de Hipona. Você é um verme, você não vale nada, você não representa nem Deus, nem o diabo. E o Alarico manda que ele fosse degolado pelos seus soldados. Mas os soldados tinham medo, eles não matavam o padre por medo de ter algum azar, alguma coisa assim, e eles não matam. E ele fica muito nervoso, ele fala: eu não sei onde eu estou, que eu mesmo não te mato. Santo Agostinho, neste momento, ele ajoelha e fala assim: não tem problema algum se você me matar, mas eu só peço uma coisa, que você não mate amanhã, quando você invadir Roma. As igrejas estarão cheias de mulheres e crianças. Mate o que você quiser, mas poupe, pelo amor de Deus, essas mulheres e essas crianças que estarão na igreja. Eu não vou poupar nada, eu vou invadir todas elas e todas vão passar pelo fio da minha navalha. Não tem conversa e coisa e tal, papapá. Esta foi uma história, foi a história com ele lá. E por pouco o Santo Agostinho não sai de lá vivo. Bom, mas tudo bem, voltaram para Roma e assim aconteceu. No dia seguinte, ele realmente invade Roma, como prometido. E sabe de uma coisa? Ele não queria nada de Roma. Roma já estava um fracasso só, já não tinha mais nada em Roma. Ele só queria mostrar que ele era maior do que qualquer imperador romano. E que Roma, para ele, não cheirava e nem fedia nessa história toda lá. Bom, e ele vai e invade Roma. E não se sabe por quê. Ele, no final, ele atende ao pedido de Santo Agostinho. E ele não invade as igrejas e poupa as mulheres e as crianças. A partir daí, ele invade Roma, ele não tem interesse e ele segue a jornada dele para o norte da África, onde ele queria fazer a excursão dele lá. E um ano depois, alguns meses depois, ele acaba desencarnando à beira de um rio. Ele deve ter contraído alguma doença lá, não se sabe exatamente qual. Ele acaba morrendo. Os guerreiros escondem, enterram escondido o corpo dele e acaba aí a reencarnação da primeira reencarnação do nosso personagem, Alarico, né?
Alarico retorna ao plano espiritual e, por um mecanismo de afinidade e não entre as pessoas, ele se projeta no plano espiritual, no umbral, e ele é perseguido por aqueles que ele havia matado, mutilado lá no plano espiritual. Então, ele retorna lá para o plano espiritual. E ele vai reencarnar novamente 56 anos depois, do que ele estava no plano espiritual. Isso daí é um entendimento meu, Norberto. Este tempo curto deve ser porque ele deve ter sido muito assediado pelas suas vítimas. Ele deve ter sido perturbado demais. A reencarnação não é pouca assim. O tempo do espírito no plano espiritual geralmente é de uns 150 anos, mais ou menos. O doutor Hernani Guimarães de Andrade, ele falou, há exceções, mas de um modo geral, do momento que você nasce para um novo nascimento, via de regra, são 240, 250 anos. Muito bem. Ele reencarna 56 anos depois como Alarico II. Ele reencarna no ano 466 e vai desencarnar em 510. Esta reencarnação ele escolheu como prova. Ele falou, olha, deixa eu voltar, eu quero voltar com um guerreiro, e eu vou ser menos cruel, eu vou ser menos violento, eu prometo, eu consigo fazer isso daí. E ele, então, é concedido esta reencarnação. Então, nós temos aqui a imagem da reencarnação anterior, Alarico II, né? Muitas vezes o espírito guarda determinado traço entre uma reencarnação e outra. E Alarico II cai novamente, porque apesar de menos belicoso, menos cruel, menos violento, comete os mesmos erros da última reencarnação. Então, aqui está Alarico II. Em 510, ele retorna ao plano espiritual, também vai estagiar, porque não poderia ser diferente, em zonas umbralinas, né? E a terceira reencarnação que nós vamos ter deste nosso personagem, acontece 1078 anos depois. Puxa, Esperou muito. Aí a gente não sabe, o autor também não sabe se houve uma reencarnação, mas nós não sabemos, né? Ou se não, quando o espírito ele está emocionalmente muito fragilizado no plano espiritual, se sente fracassado, se sente deprimido, realmente precisa de um tempo para se restabelecer, senão a probabilidade de uma outra queda é iminente. Ele reencarna, então, em 1585, como o cardeal Richelieu, lá na França. O cardeal Richelieu, ele era um primeiro-ministro. Depois do monarca, ele era a segunda autoridade maior. Observe que ele sai do ambiente de exército e vai para o ambiente religioso. Mas não adiantou nada, porque ele mandou decapitar lá milhares de oponentes do governo, do monarca, né? Então, ele vai lá e ele comete os mesmos erros de outras reencarnações. Ele não feriu com a própria espada, mas ele assinava para as pessoas morressem, né? Como primeiro-ministro. Ele desencarna aos 57 anos, não se sabe, eles não sabiam lá, mas essas manchas aqui no rosto dele aqui já denota a hanseníase, uma doença que não era conhecida, né? E muito provavelmente ele deve ter sofrido ao longo dos últimos anos dele de hanseníase, mesmo sem saber que era, talvez, né, que fosse a hanseníase. Muito bem. Novamente, no plano espiritual, ele vai para uma colônia, aí ele se sente bem, assim,
bem depressivo, bem fracassado, porque eram 3 reencarnações nos erros, né? E ele fica um bocado de tempo nesta colônia. Um dia, o diretor da colônia o chama no escritório dele e fala assim: nós recebemos uma visita de um anjo do Senhor. Este anjo veio aqui à nossa colônia para tratar especificamente do seu caso. Este anjo disse que te tem uma dívida impagável com você, e por isso, ele mesmo nos delineou um planejamento reencarnatório para você, para que você possa sair dessa situação que você está. E conta para esse espírito, né, que agora vai ser Jesus Gonçalves, que ele vai reencarnar e ele vai ser um leproso. E a lepra vai ser a doença vai ser um mecanismo de purificação para o espírito, né? E ele, então, Jesus Gonçalves pergunta, mas que diabo, que santo é esse que veio se interceder por mim? E ele fala, você lembra de Agostinho, o bispo de Hipona? Imagine a pessoa se lembrar do quanto que ela o ofendeu e ainda ser merecedora do perdão, da atenção, da lembrança de um espírito de luz. Olha que exemplo para nós. Com a gente aqui, muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa torta para a gente já perde a boa, já não quer falar, não quer olhar para a pessoa. Um espírito evoluído, quando ofendido, ele faz questão para mostrar a sua condição moral para o outro. E então, bispo de Hipona, Santo Agostinho, deixa as regiões angelicais do plano espiritual para poder trabalhar a reencarnação de Jesus Gonçalves. E a reencarnação se delinea desta forma aqui. Olha, agora preste atenção como é que a doença começa, ela tem um viés educativo para o espírito, né? De um espírito de outras reencarnações, guerreiro, cruel, mas por onde passava era ovacionado, era aplaudido, era admirado e coisa e tal. Agora, como leproso, ele vai ser um proscrito, um exilado da sociedade. As pessoas não vão querer ficar perto dele. De uma pessoa que, por saquear inúmeras vilas, teve fortuna, agora ele vai experimentar a pobreza e, principalmente, morando, né, num sanatório de hanseníase. Uma pessoa que levou a viuvez para milhares de senhoras, milhares de famílias, né, agora vai experimentar a viuvez. Uma pessoa, um guerreiro, que provocou a orfandade de milhares de jovens, né, de crianças, também vai experimentar a orfandade, para ver o quanto é duro não ter a base de um pai, né? Um guerreiro que era ovacionado, como eu disse, na sociedade, estava sempre cercado de pessoas, agora pode ser que não fique isolado de tudo, mas o seu convívio vai estar circunscrito a um asilo de hanseníase, né? Mas aqui um fato interessante. Uma pessoa que lá no passado levou preocupação, sofrimento, desespero, né, por ele ter agredido como um guerreiro, agora inverte. Ele vai levar através da arte a alegria, o sorriso, a descontração. Olha que processo educativo lindíssimo que ele vai passar nesse processo reencarnatório. E aí temos a quarta e última reencarnação deste nosso personagem, chamado Jesus Gonçalves. Ele nasce na cidade de Borebi em 1902. Olha aí. Borebi é bem pertinho de Agudos. E Agudos é bem pertinho da cidade de Bauru.
da minha cidade, de onde eu falo aqui. Bauru Agudos dista 14 quilômetros, de Agudos a Borebi mais 4 quilômetros, então uma cidade bem pertinha, uma cidade bem pequena, né? Então, ele reencarna em 1902. Aqui um panorama da cidade de Borebi, você vê como é pequenininha, né? Aqui, vocês vão me perdoar pelas imagens, porque são imagens realmente reais, né? Então, a qualidade é muito comprometida. Ele mora nesta casa bastante simples, fica órfão de mãe quando tinha apenas 3 anos, a mãe dele teve um câncer no intestino, né? E aí ele vai ser criado pelos tios em Agudos, que é uma cidade bem próxima. Então, aos 14 anos, ele muda para a casa de Agudos e ele trabalha na parte administrativa de umas fazendas que tinha ali perto. O tio dele era músico, ele era clarinetista e ensina pro Jesus as primeiras lições de banda, né? E Jesus, observe o perfil deste espírito, porque o espírito guerreiro, ele é um líder, né? Observe que em todas as reencarnações dele, todas, ele assumiu um papel de liderança. E aqui ele já começa cedinho, ele funda uma bandinha lá em Borebi. Não sei se vocês não é desse tempo, mas antigamente a bandinha tocava no coreto da igreja e coisa e tal. E o padre falava assim para ele: ô Jesus, se você quiser tocar na quermesse da igreja, você tem que ir para a igreja. E ele falava: então não vai ter banda na quermesse, porque eu vou até para o inferno, mas para a igreja eu não vou. E não tinha conversa, né? Então, ele não ia de jeito nenhum para a igreja, mas mesmo assim, o padre depois deixava ele tocar lá na quermesse, né? Em 1917, o pai dele falece, né, por um ataque cardíaco, e Borebi, uma cidade muito pequena, se torna pequena demais para Jesus. Em 1919, ele muda para Bauru, já uma cidade de um porte bem maior e coisa e tal. Em 1922, ele vai casar com a Teodomira de Oliveira e trabalha aqui na prefeitura. Ele vai ser secretário de finanças aqui de Bauru. Olha que coisa importante, né? Para você ver como ele vai se destacando por onde ele passa, né? Esse é o perfil, a característica, um patrimônio do espírito, né? Aqui nós vemos as filhas Nereia e Lígia do primeiro casamento da Teodomira, o primeiro casamento dela, não tem a participação do Jesus, e esses sim são os 4 filhos dos casais. O Jaime, que ele, como pai, será racênico também, ele vai contrair a lepra, a Jandira, a Helena e o Carlos, né? Então, esses 4 filhos deste casamento aqui. Jesus Gonçalves era clarinetista e maestro, tocou na banda de Bauru, ele criou uma banda em Bauru. Aqui está Jesus Gonçalves, olha aqui, ó o estilo da época, né, 1930, olha como a elegância das pessoas, né? Muito bem. Na parte de teatro, ele era autor, diretor, ator, tocou aqui nos teatros aqui de Bauru, antigo Dante Alighieri, os teatros São Paulo. Em Pederneiras, quando não tinha teatro, tocava no próprio cinema, né? Apesar de não ser formado em letras, em jornalismo, ele tinha facilidade para escrever, foi articulista do Correio da Noroeste, Correio de Bauru, e escrevia muito bem. Em 1930, se a gente lembrar, ele casou em 1922, 2 acontecimentos difíceis. A Teodomira, sua primeira esposa, morre de tuberculose. E Jesus começa a ver que ele tem umas verrugas, principalmente atrás da orelha, e manchas vermelhas pela pele. Ele vai ao médico e descobre que está com lepra. Lepra hoje é uma coisa, lepra em 1930 era outra. Eu não vou ter tempo para dizer, mas ele é obrigado a deixar a casa dele, ele vai para o sanatório forçado, né? Então,
Quando a Teodomira morreu, ele já estava com os 4 filhos. E o filho mais novinho estava com 6 meses, né? E entra, agora em 1932, ele tinha uma vizinha chamada Anita Vilela, um espírito iluminado. Então, a Anita, desde do falecimento da esposa dele, ela começa, como era vizinha, a ajudá-lo na criação dos seus filhos, né? Bom, eu vou começar a contar aqui, porque quando ele vai ser internado, ele é internado compulsoriamente, obrigatoriamente, no hospital de Aimorés, aqui de Bauru. Vocês vão ver, daqui a pouquinho tem imagem aqui do sanatório. Ele vai lá e as visitas, era assim, existiam, chamava parlatório. Tinha uma cerca de arame, o racênico ficava de um lado e a visita ficava do outro. Nunca poderia ter contato. Bom, nessa condição, eu vou entrar depois no assunto, mas ele vai revolucionar, Jesus Gonçalves revoluciona a vida dentro do sanatório. Ele cria banda, ele cria clube de futebol, ele faz quermesse, ele põe indústria lá dentro, ele põe um jornal, ele vai fazer de tudo, e ele ganha notoriedade no asilo. Com a notoriedade dele, a Anita, que não era portadora da mal de Hansen, pede para morar com ele no sanatório. Olha que desprendimento! Isso em 1932. E, por ele ser alguém muito importante no sanatório, o diretor do sanatório permite que ela, mesmo não sendo uma leprosa, possa morar no sanatório, né? Então, uma mulher de um patrimônio moral invejável. Anita Vilela, sua segunda esposa. Muito bem, ele é internado em 1933 e fica lá até 1937. Neste período, ele queria, na verdade, ser transferido para o Hospital Padre Bento de Guarulhos, porque dizia-se que o tratamento lá em Guarulhos era melhor que o de Bauru. E a notoriedade dele no meio dos sanatórios de leprosos, o Brasil inteiro já conhecia o trabalho dele, né? E todo mundo queria que ele fosse para o seu sanatório. E ele, então, começa a escrever uma carta para o doutor lá, responsável pelo Padre Bento, pedindo que ele recebesse, que ele pudesse ser transferido para lá. Acontece que as cartas que ele enviava eram seguradas pelo diretor do sanatório aqui de Bauru. E ele falou, poxa, eu acho que eu estou sem moral e coisa e tal. Mas aí ele fica sabendo que as cartas não estavam indo, e ele fala assim, agora eu quero um carro amanhã, porque eu vou para o sanatório, eu vou para Guarulhos, com ou sem você querer. E ele pega o Jaime, que era seu filho, também já estava internado, a Anita, e pega um carro e vai para sentido Sanatório Padre Bento, em Guarulhos. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do complexo do Sanatório Lauro Souza Lima, esse é o nome correto, conhecido como Sanatório Aimorés. Tudo isso que vocês estão vendo era uma sociedade de leprosos no início da década no início do século passado, né? Aqui os corredores dos hospitais, nós, enquanto no tempo de mocidade espírita, uma vez por mês nós visitávamos todos esses pavilhões aqui, uma turma de 25, 30 jovens, né? Aqui está Jesus Gonçalves com um clarinete, ó, aqui formando uma banda lá, Jazz Band Aimorés, e depois quando ele vai, eu não falei ainda, ele vai para o sanatório de Pirapitingui, ele também funda a Jazz Band de Pirapitingui. Olha que bacana. Olha que show. Jesus Gonçalves é esse de terno branco aqui da esquerda, aqui, ó.
maestro, clarinetista, né? Aqui está aqui à direita, aqui no primeiro plano. E aqui, por exemplo, isso aqui é um teatro, né? Possivelmente um teatro, uma festa que eles estão fazendo lá. Aqui bem comprometida, uma peça de teatro, uma imagem bastante comprometida. Jesus está aqui. Aqui já no sanatório de Pirapitingui. Olha o homem da arte, olha o homem da alegria, do riso, né? Olha como inverte a situação, a música gostosa, né? E observe esse mecanismo de educação que a doença pode proporcionar, né? Os jogadores de futebol, os campeonatos, as quermesses, tudo isto dentro do sanatório. Olha que agito, né? Imagine o que era o sanatório antes e depois dele, né? Muito bem. Em 1937, então vamos resgatar. Ele pede um carro e ele vai para sentido o sanatório, que ele vai se mudar lá para o sanatório de Padre Bento, em Guarulhos. Acontece que ele tinha um problema crônico de fígado e ele tem uma crise muito grande na estrada. E a ambulância é obrigada a entrar no sanatório de Pirapitingui, em Sorocaba, porque ele não aguentava de dor no carro. Muito bem, quando ele chega no sanatório de Pirapitingui, ele recebe os primeiros socorros lá e coisa e tal. E aí ele fala, bom, agora que eu já estou bom, eu vou continuar a viagem. Aí o diretor fala, mas você vai em qualquer lugar, mas daqui que você não sai, você vai ficar aqui. E o convence, dizendo que lá em Pirapitingui, o sanatório era melhor do que o Padre Bento. E passou uma lábia nele e ele acaba ficando por lá, foi trocando a ideia de ir para Guarulhos, né? Em 1943, desencarna a Anita, essa mulher que não tinha hanseníase, né? Mas foi uma devotada companheira para ele. No velório da Anita, a Mafalda, que era esposa do Jaime, filho dele, portanto, nora de Jesus, né? Ela tem uma vidência da Anita, ela vê a Anita em espírito, vê a Anita espírito no velório. E ela dá um chilique, porque ela nunca tinha tido a vidência. Ela dá um chilique, o Jesus dá uma bronca nela, para com essa coisa e coisa e tal. E neste meio tempo, tinha uma paciente de nome Jordelina, que ela, sim, ela era médium de psicografia, e ela de psicofonia. E ela, então, a Anita se manifesta através dela e diz assim para ele, meu velho, acredite, Deus existe, e a morte, e morre o corpo, mas eu estou viva. E ele manda a Jordelina calar a boca, que não tem espírito nenhum falando, que isso tudo é mentira e coisa e tal. Todo esse bafafá, só esse imbróglio no próprio velório, né? Um ano depois, ele casa pela última vez, a última companheira, a Ninita. Observe o que é a hanseníase, né? Uma característica da doença é onde tem pontas, a carne fica carcomida, né? Então, olha o nariz das pessoas, os dedos, né? Os dedos se atrofiam, né? Essa é uma característica da doença da portadora de hanseníase, né? Então, uma imagem deles aqui no terceiro casamento de Jesus, né? Com a Ninita. Ninita era médium, também médium, espírita, médium, estava lá. Bom, quando as poesias de Jesus, antes da conversão dele, poesias muito bonitas, que ele pergunta a Deus, se é que ele existe, por que Deus é tão cruel? Por que fazer uma pessoa nascer todo deformado como ele está? É muito bonita, é muito profunda as poesias de Jesus Gonçalves, né? E sempre questionando a existência
e a bondade e a justiça divina. Isso antes da conversão dele. A Ninita falava, como ela era espírita, essa terceira esposa, ela falava, olha, velho, isso existe, o espiritismo é assim, 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 assado, coisa e tal. Mas nada, ele não tinha conversa. Da poesia eu já falei, e ele mantinha em Pirapitingui uma rádio mesmo, com programas, tudo direitinho. Um dia, o radialista foi terminar o programa e ele falou assim, termina aqui então o nosso programa e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Ah, Jesus pegou o microfone e falou assim, se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque quem manda aqui sou eu. Olha a situação do homem, né? Bom, nem as ideias de Ninita, nem a vidência da Mafalda lá no velório da Anita, nem a psicofonia da Jordelina, nada fez com que ele se convertesse. Uma noite, lá no sanatório de Pirapitingui, ele estava com uma dor no fígado insuportável. E ele não aguentava mais de tanta dor. Aí ele pegou um copo de água, encheu o copo do água do filtro, pôs em cima da mesa e falou, Deus, se você é que você existe, eu vou te dar a última chance de você provar. Olha o Jesus falando com Deus. Eu vou te dar a última chance de você provar. Se você existe, você põe um remédio nessa água e passa a fazer passar a minha dor. E eu vou te dar 3 minutos para você fazer isso. E ele contou. 3 minutos. Quando ele vai tomar um gole d'água, a água estava muito, mas muito amarga. Ele se surpreende, ele fica estupefato, e ele chama o vizinho dele de quarto e fala, experimente essa água, experimenta essa daqui. Ele falou, nossa, essa água aqui está muito amarga. Ele falou, é do mesmo, e contou o que tinha acontecido. Esta foi a conversão do Jesus Gonçalves, ateu, para o Jesus Gonçalves crente. Aí foi a gota d'água. Ele passa, então, a estudar as obras básicas, Leon Denis, Ernesto Bozano, Camilo Flammarion e tantas outras. Aqui mais uma foto da Ninita, sua última esposa, com Jesus Gonçalves, né? Aqui. Aí, Jesus Gonçalves, depois da conversão, ele funda um centro espírita. Qual o nome do centro espírita? Santo Agostinho. Olha o vínculo. Olha o vínculo de afinidade desses dois espíritos, não? Aí Jesus Gonçalves, ele era um brilhante orador espírita e principalmente adorava falar sobre o evangelho, né? E um fato muito interessante aconteceu. 2 semanas antes dele desencarnar, em 1947, para conversar com Jesus, a pessoa tinha que, ele já deitado, a pessoa tinha que encostar o ouvido na boca dele para tentar ver o que ele falava, para tentar ouvir o que ele falava. E ele falou assim, pode marcar que domingo agora quem vai fazer a palestra sou eu. E ele pegou e falou assim, não, Jesus, não dá certo, você não consegue, você não tem mais força para falar. Pode marcar porque eu vou fazer a palestra, fazer o estudo de domingo agora. E paciência, preparar um segundo plano lá, né? Mas centro cheio lá, e vai Jesus falar. Na hora da preleção, a voz vem forte, clara, e ele faz uma preleção maravilhosa. Isso daí se espalha, este fato se espalha. E durante a semana ele repete. Domingo que vem, a minha última explanação.
mas Jesus, não é melhor abusar? Não, eu vou fazer a explanação. E todo mundo já sabia do fato, do que aconteceu, todo mundo que foi lá para ver, centro cheio, e novamente a voz volta forte, volta claro, e ele faz então a explanação lá no centro, né? E na quinta-feira, ele, na verdade, desencarna. Na quinta-feira, depois do segundo domingo, ele desencarna, né? Tem um caso que conta, e eu invadi aqui um pouquinho o horário nosso aqui, mas ele conta que o Chico estava, depois do desencarne dele, Chico estava em Uberaba, em companhia de 2 confrades lá, e vê entrar no centro uma pessoa. E essa pessoa tinha em determinadas partes do corpo uma luz diferente. Nas pernas, uma luz pontual, no nariz, uma luz pontual. E o Chico não sabia se era um espírito ou era uma pessoa. E o Chico chega e fala assim, pois não, em que eu posso te ajudar? E coisa e tal, né? E ele pega e fala assim, você não está me conhecendo, Chico? E ele fala, você me perdoe, eu não estou te conhecendo. E aí ele se apresenta e fala, eu sou Jesus Gonçalves, porque eles tinham trocado cartas, Chico e Jesus, só por carta, eles não se conheciam. E Jesus mandava uma foto para ele, e quando ele mandava uma foto 1 ano, 2 anos depois, a foto era mais manchada de preta, que era as deformações do seu rosto. Então ele falava, ô Chico, esses pontos pretos que você vê no meu corpo, não é porque eu estou piorando, não, é porque a máquina de fotografar não está boa e coisa e tal. Brincando, né? Sendo irreverente com uma situação. E aí, o Chico, quando vê que é ele fala, mas olha que bom que você veio, eu não estava te reconhecendo e coisa e tal. E ele fala, Chico, eu já fiz a minha passagem. E eu gostaria de escrever através de você. E o Chico fala, tá bom. E ele senta lá e psicografa um verso do Jesus Gonçalves. Quando o Jesus Gonçalves desaparece, né, ele pergunta para os confrades e fala, você está me sabendo se o Jesus desencarnou? Porque veio uma pessoa aqui, falou um espírito, falou que era ele, mas eu não o conheço, e ele falou que desencarnou. E esses confrades também não sabiam. E na verdade, depois foram ficar sabendo, realmente era Jesus Gonçalves desencarnados, né? E aí, então, fica a história do apóstolo de Pirapetinguê. Só para a gente ir terminando, eu prometo ser breve aqui, mas algumas reflexões para a gente aqui, para que a gente possa entender isso daí, né? Observe que existe, primeira coisa, né? Existe karma? Existe, tá tudo bem, algo, uma aprovação que você tem que fazer, né? Mas o karma, as provações, elas são regidas pela lei de causa e efeito, que não tem nada a ver com a lei de Talião do olho por olho, dente por dente. Imagine, tem espíritas que falam assim, se alguém me matar, imagine um bandido que me mate. Eu ainda agora vou ter que me sujeitar a ser filho do bandido para que ele possa... Eu não fiz nada nem para ser morto e ainda vou ter filho dele. Não existe essa questão do olho por olho, dente por dente, né? Então, nós observamos através da lei de causa e efeito que Jesus fez todo aquele trabalho, todo um trabalho de educativo espiritual, não necessariamente pagando com as mesmas pessoas que ele feriu, que ele matou em outras reencarnações, mas num ambiente propício, né? O que eu acredito é que mas é uma coisa minha, né? Que no sanatório de Aimorés havia os principais guerreiros deles lá, os do exército dele, estavam lá igualmente aproveitando para resgatar essa causa com ele lá, né?
Então, façamos, quando formos explicar a reencarnação, façamos uma vírgula muito grande. O que é lei de causa e efeito, o que é lei de talião. Não podemos misturar as bolas, né? Quando falamos em planejamento reencarnatório, nós vamos planejar nossa reencarnação, planejar. Eu faria uma pergunta para vocês. Nós temos algum patrimônio espiritual para poder fazer algum planejamento? Nós somos espíritos responsáveis a ponto de nos comprometermos em algum planejamento? Penso que não, né? Penso que não. Podemos escolher coisas simples, mas planejamento um pouquinho mais sofisticados, do ponto de vista espiritual, somos irresponsáveis. Completistas, nome dado àqueles que fazem exatamente tudo que foi programado, é a exceção da exceção da exceção, né? Então, quando a gente perguntar assim, qual é o meu karma e coisa e tal, eu acho que, de verdade, eu estou falando isso, eu tenho plena consciência disso. Nós reencarnamos com um fim principal, de aprendermos a nos relacionar um com os outros. Ah, Norberto, mas só isso, aprender a conviver um com os outros? E você acha pouco? Aprender a conviver um com o outro é você praticar a máxima do Cristo, de amar o outro como a si próprio, a desejar ao outro aquilo que você gostaria para si próprio. Então, nós vamos ver muitos colegas nossos chegando aos 70, 80 aí, inteirão. Mas cadê o karma? Onde que está esse karma? Onde está o sofrimento? A pessoa se esperou a vida inteira o sofrimento, perdeu. Nós podemos falar de karma, de expiação, quando você vai para uma ala de oncologia pediátrica, aí você vê crianças em tenra idade, uma cegueira, né? Pessoas cegas, pessoas com paralisias, aí tudo bem. Mas fora disso, a maioria de nós, pelo nosso nível de progresso espiritual, de estado espiritual, estamos aqui para aprender a conviver um com o outro. Não espere grandes karmas na sua vida. Via de regra, nós não temos patrimônio para sustentá-la, viu? Era isso que eu quis trazer para vocês. Poderíamos fazer N outros enfoques, mas eu já avancei no meu tempo aqui, né? Fico aí a sugestão para vocês estudarem esse livro, para vocês lerem esse livro maravilhoso aqui do confrade Eduardo, muito bacana. E espero que nesse estudo a gente possa ter tido uma ideia sobre esse mecanismo e o processo educativo que tem a reencarnação, né? Não sei se atingir aí os objetivos, mas espero que sim. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço, por poder estudar com vocês e que a gente possa elevar os nossos pensamentos ao plano espiritual e pedir a Jesus que abençoe muito o núcleo de vocês aí nos Estados Unidos. Muito provavelmente vocês não estão se encontrando sem propósitos. Há uma semente, há um trabalho inicial traçado para vocês. Que Jesus dê muita lucidez, dê muito amparo para que vocês cumpram com este papel. A nossa homenagem, o nosso respeito a Jesus Gonçalves, que empresta a sua vida para o nosso conhecimento, para o nosso estudo. Esteja ele onde estiver, que ele receba a nossa gratidão, a nossa admiração, que nós vamos, apesar das quedas que nós levamos, que ele também levou, é um exemplo para que possamos continuar firmes. Jesus, divino amigo, que teu amor, que teu carinho esteja com todos nós. Que as tuas bênçãos, Mestre, sejam presentes neste grupo de estudo nos Estados Unidos,
e elas possam serem extensivas aos nossos lares. Que as suas bênçãos, Jesus, sejam portadoras de saúde física e emocional para os nossos familiares. Propicie em nossa casa um ambiente favorável para a prática do Evangelho, através do respeito, da compreensão, principalmente, Jesus, com aqueles que nós dividimos o mesmo teto. E que também crie um elemento protetor contra a investida de espíritos menos felizes em nossos lares. Abençoa-nos, Jesus, neste processo de educação espiritual. Ajuda-nos a cada dia, mais do que aprender, mais do que conjugar o verbo, que possamos exercitar as nossas mãos no socorro das pessoas mais necessitadas. Que possamos medir as nossas palavras e, como diz Joana de Ângeles, que nós não permitamos que nenhuma pessoa, ninguém, se afaste de nós sem que leve um pouco do nosso amor, da nossa paz. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.